Então tá, vamos considerar um sistema teste, pessoal. Fiz as medições, eu fiz 5 direções de medição. Então fui lá no campo, fiz medições de 2, 4, 6, 8, 16 e 32. E na direção 1 eu coletei o valor da resistência, já calculei a resistividade aqui, ó. Então na direção 1 deu esses valores, na direção 2 deu esses valores aqui. E aqui, pessoal, a gente vai tratar como que a gente vai validar se esses dados estão ok ou não, para a gente dar sequência lá na estratificação do solo propriamente dita. Então fiz as medições, direção 3, 370, 900 ohms metro. Então a gente já vê que destoou bastante nessa 4 metros aqui, ó. Provavelmente essa de 900 já vai estar fora. E aí a gente fez as medições, direção 4 e direção 5. A gente tem que calcular a média de todas as medições para cada distância. Então, eu vou pegar o 340, somar com 315, 370, 295, 350, dividir por 5 e eu vou obter a média da medição para a distância de 2 metros. E aí eu vou dar sequência para de 4 metros, de 6 metros e vou fazer um campozinho médio aqui que eu vou mostrar para vocês. De posse das médias, pessoal, eu vou calcular os desvios em relação a essa média de resistividade que eu calculei. Qual que é o desvio percentual? É o valor médio, por exemplo, da linha de 2 metros, perfeito? Menos esse valor aqui específico que eu quero calcular o desvio dele, medido, esse valor medido específico, dividido pelo valor médio que eu calculei a média. Vezes 100 eu tenho esse valor em percentual. Então, eu vou calcular o desvio percentual para todos. Por exemplo, se eu calcular o desvio percentual aqui, nesse caso aqui, ó, a média desses valores aqui, ó, 340, 315, 370, 295 e 350, foi de 334. Então, o 334 menos os 340 aqui, tá? Dividido pelos mesmos 334 vezes 100, eu acho o desvio dessa medição aqui, o desvio percentual. Desculpa o cachorro aí, tá, pessoal? Que aqui o pessoal vai entrar com a janela, ainda tô até sem janela aqui. Então, o que que acontece? 1,8%, tá? Esse é o desvio e a gente vai ter que calcular 1 a 1. Então, a gente calcula a média de todos os valores e os desvios percentuais valor a valor. Ó. Essa medição aqui específica de 900 deu um desvio percentual de 53,06. E quando a gente vai avaliar, essa medição está ok, essa medição não está ok. Como que eu vou verificar isso? Todos os desvios que estiverem superiores em mais ou menos 50%, seja para mais ou seja para menos, em relação à média, devem ser desprezados. Perfeito? Tranquilo? Então, olha só para você ver, são muitas etapas que às vezes o pessoal às vezes nem mede, né? E não faz a malha. Então, são etapas muito importantes. Então, olha só como eu falei para vocês, ó, esse de 900 está com desvio percentual de 53. Então, se eu destacar aqui, ó, se você observar o de 900 e o de 412, tiveram desvios percentuais de 53,06 e 57,25%. Ou seja, esses valores têm que ser desprezados. Qual que é o procedimento? Fiz a medição, fiz o desvio percentual, verifiquei os valores que devem ser desprezados. O que eu tenho que fazer agora? Fazer uma nova média, desprezando aqueles valores. Então, nessa linha aqui, eu faço uma nova média nessa linha, vai manter, né? Não tem valor que foi desprezado. Nessa linha, eu não vou fazer média mais com esse. O que eu vou fazer? Eu vou somar 520, 480, 550, 490 e dividir por 4. Tá? Fazer uma média desses valores e eu tenho um novo valor de resistividade média calculada para a direção de 4 metros. E aí eu sigo até eu ignorar esse valor aqui também de 412, tendo uma nova média de 224,5 ohms metro. Então, pessoal, agora sim eu tenho um intervalo de dados confiável. Como eu falei para vocês, eu fazer uma mediçãozinha, pessoal, dessa forma aqui, ó, se eu tiver só duas direções, 1 e 2, imagina que eu tiver só a medição 2 e 3, tá? Que eu fiz lá no campo. Aí 315, 370. Aí eu vim aqui, ó, 480 e 900. Aí eu te pergunto, quem está errado? O 480 ou o 900? Qual que foi a medição que está errada para aquela direção? Eu não sei te dizer, ué, porque eu só fiz duas medições. Se eu tenho uma terceira, aí sim, provavelmente eu vou ter duas que está próxima e uma que vai fugir, tá? A partir de 3 eu consigo falar se eu posso ou não desprezar. Agora, o 900 pode estar certo e o 480 pode estar certo. Entendeu? Então, isso tem que ter muito cuidado. Perfeito? Com relação a isso daí. Por isso que eu falo, já faz a 6 medição, gente, você consegue estabelecer um set de dados confiável para você desprezar ou não e tirar a conclusão. Por quê? Isso daqui, por que acontece isso? Por que isso acontece? Por quê? O terreno, pessoal, o terreno não é uniforme como a gente tenta modelar ele. Ele é heterogêneo. Então pode ser que naquela direção específica que eu medi para aquela distância, tem alguma rocha ali no meio específico que vai prejudicar e vai dar um desvio. E beleza, tá tudo bem, pessoal. O que eu quero tentar é
extrair um comportamento médio de medições para eu fazer uma modelagem, tá bom? Então, pode ser que um valor sim dê por causa da característica heterogênea, uma transição no terreno, por exemplo, também, entendeu? Então, isso pode acontecer e a gente tem que se precaver como? Pegando um conjunto maior de dados para ter dados restantes que são validáveis para a gente dar sequência na modelagem daquele solo.